Olá, meus queridos e minhas queridas, irmãos e amados no caminho, na leitura da palavra. Hoje nós entraremos no capítulo 2 do livro de Atos. É lógico que tem muita discussão, mas uma grande parte eu já falei com relação aos dons, batismo com o Espírito Santo. Eu já falei lá na carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 12, capítulo 14. Procure lá os nossos vídeos e observe. Então vamos lá então, aquiete seu coração, pegue sua Bíblia, reúne os seus mais uma vez e vamos juntos sem desanimar. Não desanime, por favor. Verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 3 grandes festas eles tinham. A Páscoa, Pentecostes, que é a festa das colheitas, e a dos tabernáculos. A festa do Pentecostes era seguida logo após a festa da Páscoa. E Pentecostes aqui, Penta 50, é chamada também a 50ª, que é o 50º dia da colheita. É o último dia da festa, isso aqui, o Pentecostes deles. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por que todos? Porque na lei judaica era o feriado nacional, ninguém podia fazer nada nesse dia. Então tinha gente de todos os lados aqui. Então nesse dia é possível, segundo a história, que tinha tanta gente quanto na festa da Páscoa. Era muita gente em Jerusalém, Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. A casa que era o cenáculo, a casa de Maria e sala grande, onde tinha 120 já em oração, aguardando a promessa que Jesus disse da descida do Espírito Santo. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles essas línguas, Todos ficaram cheios do Espírito Santo, tá vendo? Derramar, inaugura um templo, um novo templo para essa igreja de Cristo aqui na terra, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito está começando a agir aqui não, gente, viu? Que não é o início do Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus, está desde o princípio com esse Elohim, a majestade plural, o Deus que criou todas as coisas pela palavra Jesus, o Verbo. O mesmo Espírito protegia, pairava e conservava tudo e guardava tudo. Aqui é a profecia que está se cumprindo de Joel 2, 28 a 32. Sinais de Deus, E todos falavam em outras línguas. Vocês já sabem, as línguas aqui Lucas narram como línguas maternas, e possivelmente eram línguas maternas, como de fato está gravado aqui. Existia um outro tipo de línguas, que é a que Paulo trata lá na carta aos Coríntios, mas eu não creio que seja essa que está aqui sendo falada, uma língua ininteligível. A língua que era inteligível porque todos que estavam aqui ouviam os apóstolos, os discípulos pregar e falar as grandezas de Deus na sua própria língua materna. Então o fenômeno aqui, ou Deus deu, o Espírito deu aos discípulos, a capacidade, o dom de falar em outras línguas maternas, glossolalia, Esse é o fenômeno. Ou o fenômeno acontecia no ouvido dos ouvintes. Os discípulos pregavam normal, em aramaico, em hebraico, a língua deles, ou no próprio grego, eles sabiam o grego, mas aí os que estavam ali os ouviam falar na língua deles. Então não importa, aqui tem um mistério acontecendo, é o derramado do Espírito Santo. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, tá vendo? Homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Onde tinha gente, os judeus vinham para cá. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, e aí foi uma voz assim no sentido do vento, do poder, todos falando, muita gente, que se possuiu de pé a multidão, afluiu para lá a multidão, que se possuiu de perplexidade, admiração, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, tá vendo? Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus, homens aqui da Galileia, todos esses que estão aí falando em nessas línguas maternas? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Nós somos pardos, somos medos, elamitas, e os naturais lá da Mesopotâmia, da Judéia, lá da Capadócia, da região do Ponto, da Ásia, da Frígia, da região da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem.
tanto os judeus natos como os prosélitos, aqueles que se convertiam ao judaísmo, aqueles que, cansados das religiões pagãs daquele tempo, afluía para conhecer o Deus dos judeus, né? E ali ficava, cretenses e arábios, todos eles. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso, essa maravilha? Outros, porém, zombando, gozando, diziam: estão embriagados, estão bêbados esse povo. Esses aí são os que não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita. Os outros foram compungidos, cortados, vazados pelo Espírito de Deus, e o coração percebeu a grandeza da glória de Deus ali naquele momento, inaugurando aquele momento. É o que nós chamamos aqui, né, de o derramar do Espírito de Deus. Ou seja, Jesus prometeu que eles não ficariam sós. Deus nunca deixou a igreja só. Jesus morreu, ressuscitou, ficou com eles 40 dias. Então, se Jesus foi assunto, Jesus tinha que derramar o Espírito para enchê-los de poder, de consolo, de graça, de força, para eles pregarem e fazerem a missão. Esse é o fenômeno, né? Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu nesses termos. Aí Pedro está pregando, amados. Querigma é a proclamação de um arauto, falando a grandeza de Deus, expondo o evangelho, né? A palavra de Pedro aqui vai ter também a paráclise, a exortação. Só não vai ter aqui o ensino, didaquê, a proclamação pode ser didaquê. Ou seja, eu prego algo sobre a ressurreição e alguém pergunta: como é que acontece a ressurreição? Aí eu venho ensinando, didaquê, tá vendo? Como é que isso acontece? E também tem a exortação, né, que é paráclises, tá vendo? E tem também a pregação de homilia, é quando eu trato alguns assuntos do mundo, da vida dos humanos, usando o ensino de Jesus, a palavra de Jesus. Pronto, Pedro prega, e Pedro fala: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomais conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, bêbados, como vocês estão pensando, sendo essa a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Ou seja, o dia judeu era de 6 da manhã a 6 da tarde, então aqui é 9 horas. Mas o que está ocorrendo aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Joel 2, 28 e 32, vocês vão lá e ler. Pedro vai narrar aqui, ó, Lucas vai narrar aqui, ó. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do Espírito Santo sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lucas põe aqui, ó, Lucas não viu esse momento, viu, gente? Lucas se converteu depois. Lucas narra aqui o dia do Senhor, é porque na mente do judeu era assim mesmo. Nós temos a era presente, a era má, essa era ruim que nós estamos vivendo, e eles esperavam a era vindoura. Entre essa era presente e a era vindoura, eles falam do dia do Senhor. E quem era o dia do Senhor para eles? É quando eles esperavam a intervenção de Deus mesmo para libertá-los dos grilhões. Só que esse Deus veio, Jesus veio, mas eles não reconheceram Jesus. Então Jesus está entrando aqui nesse dia do Senhor. É um novo tempo para nós, amados, é um derramado Espírito de Deus sobre nós. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, lá de Nazaré da Galileia, varão aprovado por Deus diante de vós com sinais, milagres, prodígios, os quais o próprio Deus realizou por meio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Todos aqui nessa região sabem, sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por meio de iníquos. Ou seja, Pedro está dizendo que esse Jesus que veio, que morreu na cruz, que fez sinais, que ressuscitou, ele veio por desígnio e poder e presciência de Deus. Porque Deus tem um pré? Não, porque tudo acontece em Deus, e é para mostrar para mim e para você que a cruz de Jesus, a ressurreição, tudo, não é algo isolado, estanque, é um reparo de Deus naquilo que ele fez de errado. Não, o mundo foi criado pela cruz. Antes de houver criação, houve redenção.
Tudo Deus criou por meio da cruz, nos dando a capacidade do arrependimento, que é o que vai acontecer aqui agora. E esse Jesus, esse Deus que veio no dia do Senhor aqui na terra, vocês rejeitaram, crucificando por meio de iníquos, de mãos iníquas, ao qual, porém, Deus ressuscitou. Grava isso, amados. Todos ali viram e sabiam. Jesus ficou 40 dias, foram muitas testemunhas, rompendo os grilhões, as cadeias da morte, porquanto não era possível fosse ele, Jesus, retido pela sepultura, pela morte. Porque a respeito de Jesus, disse Davi, lá no Salmo, acho que é o Salmo 16, amados. Salmo 16 está escrito lá para o Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha carne, a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo Jesus maiúsculo veja a corrupção, apodreça na sepultura. Isso. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Ou seja, aí Pedro explica, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente, verso 29, a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Então não foi sobre Davi que Davi escreveu, ele não está falando dele. Davi aqui, como profeta, tirou a cabeça fora dessa dimensão e viu aquilo que os olhos humanos viram naqueles dias, contemplou a grandeza do Messias aí, Sendo, pois, profeta Davi, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, que não deixaria Israel sem um rei, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, verso 31, que nem foi deixado na morte, nem o corpo de Jesus experimentou a corrupção, a deterioração. Deus o levantou da sepultura, aleluia. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós aqui somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, ou seja, Deus ressuscitou Jesus e deu a ele um nome que está acima de todo nome. Deus o glorificou e ele voltou ao seu lugar de glória. A destra de Deus é isso, seu lugar, ocupou o seu lugar de glória, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis neste momento. Então é Jesus que ressurreto, que subiu e está derramando isso aqui agora sobre vocês. Então isso aqui às 9 horas da manhã é um derramado Espírito, é uma nova era de poder, de glória que entra na igreja, e todos vocês estão sendo testemunhas disso. Porque Davi não subiu aos céus, ele está ainda sepultado até os dias de noite esforçada, mas ele mesmo, Davi, declara lá no Salmo 110, irmãos, disse o Senhor Deus ao meu Senhor Jesus, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos, os teus inimigos, por estrado dos teus pés. Venha, ressuscita, e vem para cá, até que eu te dê ordens novamente, para que você volte à terra pela segunda vez, até que todos os inimigos sejam consumados, destruídos todos. Aí Pedro afirma categoricamente no verso 36, esteja absolutamente certo, pois, toda a casa de Israel e todo o mundo, de que este Jesus, que vocês crucificaram, que eu crucifiquei, que você crucificou, que foi o meu pecado e o seu pecado, não foi só Israel, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor, Quírios e Cristo, ungido Messias. Ele é o rei que não se abala, o rei sempre eterno. Não é humano, é Deus na terra. Então os judeus nos dias de hoje, eles só vai ter paz mesmo o dia que a mente deles abrirem para entenderem que esse Jesus que eles crucificaram é o Cristo. Vai ter paz. Aleluia. Verso 37, olha a coisa linda. Primeira pregação de Pedro, amados. Olha, do verso 14 até aqui, foi a primeira pregação, proclamação de Pedro. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntou a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Está vendo? A palavra, o Espírito cortou o coração deles e eles foram compungidos, contristados para arrependimento. Ou seja, a palavra arrependimento aqui, arrependei-vos, que Pedro fala assim, é repensar, é mudar de ideia, é mudar de mente, é voltar
à presença de Deus. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Está vendo? Você se arrepende, primeira coisa que acontece, amados, sai uma carga, um saco de sal de cima das suas costas, de pecados que você carrega, de culpas, de medo, de tudo. Só em Jesus que você tem essa paz. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o dom do Espírito, o derramado do Espírito, é no momento que você se arrepende e crê. Mais uma vez está confirmado. Tendo língua ou não, isso é a questão de dom de Deus. Alguns Deus dá dom de língua, a outros Deus não dá o dom de línguas, né? Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar no chão da terra. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os. Aí, tá vendo aí a palavra que exortar aqui, ó. Aí já fala assim, gente, é colocar a pessoa diante do evangelho, fala assim, ó, é assim que se vive. Dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. É a mesma coisa que eu tenho feito aqui, dizendo para mim e para você, vamos nos guardar dessa geração perversa, vamos voltar para Deus em orações, em arrependimento, em lágrimas e choro. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Imaginei, 3.000 pessoas. Vocês acham que todos eles aqui foram para dentro do rio Jordão e mergulharam às 9 da manhã? Lógico que não, amados. O batismo verdadeiro é com o Espírito Santo, não é em águas. Águas é só um rito que eles têm, até hoje tem. E quem tem essa oportunidade vai lá e passa pelas águas. Se não, amados, é crer em Jesus. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é o chão do evangelho, o ensino, Jesus vivido por eles, e na comunhão, coinonia, juntos, né, como uma família, no partir do pão, que eram as refeições, eram as ceias que eles tinham, no primeiro domingo aqui, logo após a Páscoa, primeiro domingo, isso aqui é o domingo, e nas orações, é o que eu tenho chamado a mim e a você para essas orações diárias, uns pelos outros. Em cada alma havia temor, temor reverencial. O temor aqui é como se eu e você estivéssemos andando pela terra, fazendo da terra um grande templo. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E Deus vai fazer através de nossas vidas aqui muitos sinais e prodígios. Porque eu vejo isso, muita gente sendo abençoada e curada. Todos que creram estavam juntos, mais uma vez, e tinham tudo em comum, amados. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E aí diz o texto aqui, eles tinham essa comunhão, esse amor. Isso aqui é comunismo, é socialismo? Não, amados. Não faça bandeira do evangelho, não tem isso. Aqui a Bíblia só está dizendo que eles tinham tudo em comum. E não está mandando, não. Aqui era a disposição do coração deles, voluntariamente, em se entregar e cuidar uns dos outros. E nós temos que aprender isso sim, porque uma igreja sabe cuidar um do outro e ajudar o outro na sua necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles não desprezaram, iam para o templo e pregavam, partiam pão de casa em casa, que eram as refeições, as chamadas ceia, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, adoração, tá vendo? E contando com a simpatia de todo o povo. Isso é graça. Era um povo que vivia a vida assim, que encantava as pessoas que vinham. Foi por isso que Lucas foi achado, e Lucas ficou impressionado com esse viver desses irmãos. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos e os que iam chegando para a presença de Deus. Vamos orar nesse instante, porque o Espírito está aí, está aqui, já foi derramado. Esse momento nunca mais se repetirá. Não dá para a gente distinguir exatamente tudo que aconteceu ali naquele momento, mas eu sei que foi algo tremendo, que a profecia do passado se cumprindo. O dia do Senhor chegou, Jesus está aqui. Coloque a sua causa, Deus vai fazer sinais e prodígios através das nossas vidas, amados. Então, aquiete seu coração, coloque sua casa e vamos buscar Deus de todo o nosso ser nesse instante. Pai Celeste, obrigado por este momento de oração, de adoração, de louvor, de lágrimas, de jejum, de choro, de pranto. Obrigado porque eu sei que o Senhor está aqui. Venha sobre nós aqui o teu reino. Faz aqui em nós a tua vontade, incendeia aqui os olhos do nosso coração, derrame do teu Espírito sobre a minha vida, a vida dos teus filhos. Permita que nesses dias nós sejamos levantados em oração, que o Senhor levante vidas com sinais, prodígios,
irmãos em mistérios, irmãos profetizando, irmãos tendo visões e sonhos. Que não falte na tua igreja, Pai, os dons do Senhor, a presença do teu Espírito, o teu Espírito que é Deus desde sempre presente em nós, que caminha conosco. Agora batiza cada um que está escutando a tua palavra, que está sendo, Deus, contristado pelo teu poder, pela tua palavra. Cura o coração, levanta-o em santidade, mostra a ele a tua glória e cura essa vida. Perdoa pecados, perdoa essas casas que estão machucadas e feridas. Encha de luz cada casa, cada quarto, cada coração, cada alma, e levanta-nos para a glória do Senhor. Que o teu reino cresça a partir de nós, como cresceram a partir deles, mas nos ensina a cuidarmos uns dos outros, e acrescenta aqui a nós, dia a dia, aqueles que vão sendo salvos, porque o que nós queremos, Pai, é semear a tua palavra, é como fez Pedro, é proclamar, ó Deus, exortando, ensinando, Pai, e repreendendo quando necessário, fazendo, Pai, estudos dessa vida a partir do Evangelho. Obrigado porque o Senhor está aqui, obrigado por este momento. É assim que nós oramos gratos e abençoamos o teu povo, abençoamos a nossa terra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.